Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Agradecer também as técnicas e técnicos que estão lá nos bastidores, trabalhando para chegar a essa programação do bem 24 horas por dia. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela... Fernanda Pérez Garcia. Olá, Fernandinha. Olá, bom dia a todos. Uma boa alvorada para nós. E eu acabei de ler um livro que eu lembrei muito do nosso programa. Tem a colônia, eu não sabia que existia a colônia Alvorada. E eu falei, nossa, que coisa, né? Existe a colônia Alvorada. Então, que todos, não só a colônia Alvorada, mas todos os seres espirituais nos abençoem nesse novo dia, esse novo renascer das nossas vidas. Esse programa é patrocinado pela Cidade Alvorada. É brincadeira. Quem sabe, né, aqui o nosso programa nos chegue lá, ou é ouvido, assistido na Cidade Alvorada. E depois você passa para nome o nome desse livro aí, tá bom, Fernanda, para gente Sim, saber. Como é que é o nome do livro? Você lembra? mulheres fascinantes. Ah, e Mulheres Fascinantes que fala sobre essa cidade também, né? Que legal, que beleza. Ó, se você quiser assistir esse programa ou quiser ouvir novamente, vá lá no YouTube. Eu vou assinar direitinho, ó. Na busca, coloca Portal Mundo Maior. Aí vai aparecer um logotipo, que é o símbolo do Portal Mundo Maior. Ó. Parece um pássaro colorido. Clica em cima, embaixo vai aparecer playlist. Clica em playlist e vai descendo, descendo o dedinho com o mouse e vai encontrar lá centenas de programas, né? Alvorada e muitos com a nossa querida Fernanda, não é? Pérez Garcia. Muito bem, olha, hoje a gente continua com o nosso querido Miramês no livro Saúde, né? Um livro maravilhoso, tão importante. E hoje a gente vai falar sobre o livro Saúde, né? Com serenidade, porque o título é Serenidade. Olha, o que que tem a ver a serenidade com saúde? Mas muito, né? Ele fala aqui, ó, a serenidade verdadeira nasce da limpeza profunda da consciência dos resíduos kármicos, e quem se encarrega disso é o tempo precioso que empregamos no exercício do amor. E aí ele fala assim: Cristo é o mais alto padrão da mansuetude. Ele, quando passou pela terra, demonstrou a mais perfeita tranquilidade imperturbável em tudo o que pensava, falava e fazia. Mas é tão importante a gente colocar isso no nosso dia a dia, né? Ter serenidade. Quando as coisas acontecem, a gente fica numa ansiedade, numa angústia e outras coisas mais, né, Fernanda? Exatamente. A gente fala, por que comigo? Por que que aconteceu isso comigo? Por que não com o outro? Né? E assim, eu querendo compartilhar com vocês a respeito disso, que está rolando na internet, tem assim, dois tipos de espiritualistas, tá? Não quero colocar ninguém contra ninguém, pelo amor de Deus, vamos filosofar, tá? Saiu uma reportagem a respeito da medicina paliativa. O que é a medicina paliativa? São as pessoas que estão em estado terminal e há médicos, enfermeiros que tentam lidar com o término, com a morte, né? Com o estado da morte. E aí saiu uma reportagem falando que o que não se pode falar para um sujeito que está, uma pessoa que está em estado terminal. É muito relativo, né? Isso, o que é certo, o que é errado, porque cada pessoa, cada indivíduo é um indivíduo e a gente tem que respeitá-lo,
né? E eu acho que é isso. Como Cristo respeitou as escolhas de todo mundo. Ele emitiu sua opinião, Cristo emitiu sua opinião, acolhia quem quisesse, né? Por exemplo, uma pessoa em estado de câncer, que não tem cura, um câncer que não existe cura, por exemplo, e os médicos falam não tem o que fazer, paliativo é a químio, é isso que dá para fazer. E a pessoa até sabe disso, e muitas vezes que a pessoa já sabe disso. Aí chega aquela pessoa leiga e fala assim, tenha fé. Só que assim, as pessoas têm que entender que a dor do outro é do outro. Você não sabe como você se comportaria na situação do outro. A gente não é Jesus. Jesus, ele conseguia adentrar o nosso campo mental, ele conseguia adentrar. Ele é um ser maravilhoso, né? Telepático, incrível. Só que aí as pessoas estão falando que a reportagem é das trevas, que a reportagem é sombria. Não, a reportagem não é sombria. É um outro ângulo de pensamento, né? É um outro ângulo de pensamento é que a dor do outro não é a tua. Primeiro começa por aí. E você pode simplesmente falar assim: se você precisar de alguma coisa, é só me chamar. Se for para falar, fala isso ou não fala nada. Ou às vezes um abraço. Mas às vezes às vezes eu falo porque eu preciso, eu necessito falar. Mas será que aquilo que a gente fala é realmente aquilo que a pessoa quer ouvir? Né? É um respeito para com o outro. E aí estão recriminando a reportagem desse jornal que eu não vou pronunciar, e também uma médica famosa que tem até um livro que eu particularmente, eu estou relendo ele, que eu acho, eu não sei se eu posso falar o nome do livro dela, que pode. A morte vale, como que é? A morte é um dia que vale a pena viver. Esse é o nome do livro. A morte é um dia que vale a pena viver. E ela lida com isso 24 horas por dia. É uma médica da USP e ela tem argumentos para falar a respeito, porque ela está vivendo o sofrimento do outro 24 horas. E Cristo também consegue enxergar. Então, assim, falando de serenidade, que é o tema de hoje, é que tudo que é publicado no Instagram, a gente tem que ter essa parcimônia, a gente tem que ter essa serenidade de lidar com as informações, até para nossa saúde, tá? Mas olha, isso é do mal. Calma, vamos lá, equilíbrio. Equilíbrio. Aonde está a maldade em falar, assim, tudo bem, as pessoas têm que ser tolerantes para com os outros. Ok, tolerância. Mas você tem que verificar no outro ângulo. Será que se eu falar isso para a pessoa vai gostar? Será que a pessoa é religiosa? Até que ponto, qual o limite que eu posso falar com a pessoa? Qual é o meu limite em respeito ao próximo? Para não machucá-lo, para não deixar o emocional dele mais abalado do que está naquele momento. Basta ter esse tema, serenidade. A gente tem que buscar uma linguagem de compreensão para que a pessoa, embora qualquer que seja a crença dela, a filosofia de vida dessa pessoa, né, a gente tem que entender, compreender, é um indivíduo, né, ali, é um ser a gente tem que respeitar e entender. Essa questão do paliativo, né, Fernanda e quem está nos ouvindo e assistindo, na própria Rádio Boa Nova, há muitos anos atrás, eu nem me lembro qual foi exatamente o programa, foi uma entrevista que uma apresentadora fez com uma médica que tinha chegado num desses hospitais grandes, como Albert Einstein e outros que a gente sabe aí, e ela foi designada para cuidar de um andar ali, né, de pessoas que estavam já, né, indo para desencarnar.
que já tinham os médicos atestado que a pessoa iria durar 6 meses, outra ia durar 2 meses. E ali, quando ela entrou, ela se assustou, porque aquelas pessoas estavam ali praticamente entregues, né? E aí ela começou a ir de leito em leito para conhecer aquelas pessoas. E, por incrível que pareça, essas pessoas também estavam semi-abandonadas pela família. A família quase que não visitava mais, porque eram pessoas que já estavam condenadas, já lá né, diagnóstico já adiantado e que tinham já data, né, praticamente de morte. E aí ela começa a trabalhar essa questão. Começa a trabalhar pessoa por pessoa ali que estava internada e foi trazendo a família e foi conversando com a pessoa, porque as pessoas estavam ali, acordadas, não estavam inconscientes, estavam conscientes. E foi conversando. As pessoas realmente iriam desencarnar. Só que aquela data que foi dada para a família, e que daqui 2 meses, daqui 6 meses, todas furaram, porque ela começou a fazer um trabalho para que essa pessoa desencarnasse com serenidade. E aí a família aproximou, a pessoa teve uma vida um pouco maior ali, né? Tem né? Uma vida um pouco mais digna, humana, e desencarnou feliz, né? Então, essas coisas que a gente precisa pensar, né? A gente condena muito já de imediato, sem a gente saber a história, tanto que ela ali, com aquelas pessoas, ela foi sabendo a história daquelas pessoas, elas foram voltando nas memórias delas, né? Trouxe a família. Então, isso é você entregar a pessoa para o desencarne, vamos dizer assim, para ir para o céu, vamos dizer assim, como a gente costuma falar, quando criança, vai para o céu, né? E de uma forma muito mais feliz, muito mais respeitosa, né? Muito mais amorosa. Então a gente deve isso, essa serenidade. Se a pessoa não teve serenidade durante toda a vida dela, por que ela não ter essa serenidade nesse momento, né, Fernanda? Mais difícil, que é esse momento transitório, esse momento em que a gente não sabe onde nós vamos parar, né, espiritualmente. É difícil. Então, poxa, por que não preparar a pessoa para isso, né, Fernanda? Exatamente. Na vida toda, tanto quando a gente está bem de saúde, né? Tanto dos dois lados, a gente tem que manter a serenidade, né? A gente tem que manter isso para manter nossa saúde, para a gente ter um desencarne tranquilo, né? Com menor dor possível, né? Assim, a vida tem que ser serena para a gente lidar com tudo, não só que nem os doutores da alegria, né? Como eles lidam com a morte, como eles lidam com a doença, não só com a morte, né? Mas no período da patologia, né? Que a pessoa está com a patologia, eles não focam na doença. Eles não vão lá alimentar o que já está ali instalado. Vamos focar em outra coisa para tirar o foco daquilo, para animar, liberar serotonina, endorfina, às vezes mexer o corpo, eles brincam, para a pessoa naquele momento ter a serenidade, esboçar um sorriso, esquecer daquele momento sofredor. E é um trabalho lindo que, assim, eles conseguem manter um personagem, né? É incrível. Não sei, antigamente eu queria ser doutora da alegria, hoje eu não sei se eu conseguiria encarar a dor do outro como eles encaram o personagem. Eu acho um trabalho lindo, maravilhoso. Eu aplaudo eles assim, de pé. Falo assim, nossa, parabéns para o espírito de vocês, né? Porque realmente alegrar os outros é um trabalho muito difícil. Não é um trabalho fácil. E muitas vezes, quando sai desse personagem, aí pinta a empatia, né? Lembra da dor do outro. E sim, eles
se postam a chorar, né? Eles choram depois do trabalho, né? Porque eles são humanos, então é alegria naquele momento, mas depois vem a memória do que está fazendo, né? E aí bate aquele, nossa, eu fiz isso para tal pessoa, eu espero que ela tenha essa serenidade. Então, são, assim, tantos médicos, doutores da alegria, que o Pat Adams, que foi o criador, né, do Doutores da Alegria, né, que é um filme que eu recomendo todo mundo assistir para ver como que a gente tem que lidar em respeito à saúde do próximo e para a sua saúde mesmo, um momento de alegria mesmo na dor. Então, é sobre isso. Acho que a gente abriu hoje sobre serenidade, que eu acho que a gente precisa, necessita no momento dessa serenidade em nossos corações. Exatamente, além do medicamento necessário, além, né, dos cuidados, que a gente possa ter serenidade diante das adversidades, diante das dificuldades, dos desafios, né? Aí o nosso Miramês continua dizendo, ó, quando ele fala aqui, né, de que o Cristo é o mais alto padrão de mansuetude, ele fala, a sua majestosa mente, né, estava sempre em plena concordância com a mente divina. E para que a humanidade não ficasse órfã, depois da sua partida para os altiplanos da vida maior, ele inspirou seus discípulos para estruturarem um esquema de regras na urdidura de seu saber que nem o tempo consegue alterar. Esse saber, né, esse exemplo que Jesus nos deixou, né, como ele agia com serenidade diante, né, das adversidades. A mais crucial foi a lá da cruz, que ainda ele manteve ali na cruz toda a serenidade, né, diante de tanto sofrimento que aconteceu naqueles dias, né? E ele soube manter a serenidade e nos deixou exemplos maravilhosos dos seus discípulos, seguidores, apóstolos e nós que ainda estamos em contato com aquilo que ele nos ensinou, né, Fernanda? Ele ensinou tanta coisa através da serenidade. Se a gente for falar cada parte da Bíblia, acho que, nossa, não daria nem um dia, viu? É muita coisa que ele fez. Se a gente for cada passagem, ele trabalhou em 33 anos. Em 33 anos, olha, foi muito trabalho, foi muita coisa, até coisas que a gente não tem ideia, né? É mais do que está descrito na Bíblia. Não foi, aquilo lá é só uma parte do que ele fez. Porque tem aqueles anônimos, né? Que aí entra as psicografias, né? Entra os livros, que são vastos, que aí entra alguns livros de Chico Xavier que relatam, de outros autores também, que são pessoas anônimas, né? Espíritos de pessoas anônimas que tiveram contato com Jesus e que seguiram a obra do mestre, né? Não foram só os 12 discípulos, né? Teve muitas pessoas que propagaram a serenidade da fé raciocinada, lembrando que a fé raciocinada, porque às vezes a gente pensa que fé e a serenidade dessa fé é acreditar em tudo, né? Tipo, não é assim, é a fé com a razão, né? Então, é assim, eu não preciso do remédio, eu não preciso de vacina, é só eu ter fé. Não, você precisa de vacina, porque a gente está lidando com um corpo mecânico, orgânico, tá? E a gente precisa sim de remédios. Muitas vezes há necessidade de medicamento, tá? E oração para. A oração, nada. O que ela faz? Ela é uma energia. Vamos pensar em física quântica, né? Ela é uma energia que vai maximizar o efeito do remédio. Se você não tem essa fé, esse remédio pode até fazer tempo num tempo. Às vezes, ué, por que não está funcionando esse remédio? Por que não está surtindo efeito? Porque a sua fé atrapalhou. Como assim minha fé atrapalhou? Não, a sua falta de fé. Se você não acreditar naquilo que você está colocando para dentro de si,
que é um medicamento, como a água fluidificada, vamos supor assim. A gente não está bebendo, a gente vai fazer a oração, a gente vai beber a água. Se eu não acreditar que essa água, conforme a gente está aqui na rádio, estamos falando só coisas boas, estamos filosofando, se eu não acreditar naquilo que eu estou falando, a água vai ser só água. Ela não vai ter nada para me agregar se eu não acreditar. Vamos dizer assim. Agora, se eu acredito, se eu coloco da minha mente para a água, que aquilo vai me hidratar com exatidão e precisão, sim, vai, porque é o poder da sua mente junto com a matéria. Então, a gente tem que alinhar a ciência, que é a matéria, a espiritualidade e, às vezes, junto com a arte. Então, é uma tríade. A cultura, a espiritualidade e a ciência. A tríade das três coisas que fazem com que a sua saúde fique numa homeostase. Homeostase é equilíbrio do seu corpo. E basta você ter esse equilíbrio através dessa serenidade, do poder da mente, do poder das suas ações. E é isso que a gente tem que colocar no nosso interior. Exatamente. Vamos ingerir serenidade. O Miramês continua dizendo aqui, olha, todo espírito que adquire a brandura permanente nos seus pensamentos, nas suas palavras e no seu modo de ser, já começou a entrar na senda da paz de consciência, desfrutando assim de invejável saúde de todos os seus corpos. Aí a gente fica vendo, ai, como aquele, aquele guru ou aquele sábio, né, aquele monge, nossa, ele já tem 100 anos será que é aquela calma que ele tem, aquela serenidade que ele tem? Então, muitas vezes é isso, né? Você manter a serenidade diante dessas coisas que a gente vive, que já falei aqui das adversidades, de todos os desafios. Se a gente conseguir manter a serenidade, a gente vai ter uma longevidade também de vida, né? Porque a gente soube lidar com essas situações, né? Então, é uma coisa que a gente pode aprender, né? E pode levar a efeito para sempre, né? Que é algo que a gente conquista para sempre, né, Fernanda? Exatamente. E parar, assim, o que eu até falei hoje com uma amiga minha, e eu falei hoje para ela, vamos parar de ser vítimas, porque o algoz somos nós mesmos. O outro, esquece do outro. Para a gente ter serenidade, a gente tem que encarar o que a gente veio fazer aqui na Terra. Então, eu já vi também aquelas filosofias do triângulo que tem a vítima, entre aspas, né? Que procura o salvador. Só que esse salvador vai falar primeiramente o que ela quer escutar. Aí chega um momento que vai falar a verdade, nua e crua para ela, e ela não vai gostar. Aí essa pessoa que se diz vítima vai falar ela vai procurar um outro salvador para falar mal daquela pessoa que realmente quis ajudar ela. E aí é um ciclo vicioso. Então, para você ter serenidade na vida e você ter saúde, a serenidade em você saber escutar o que o outro tem para te dizer e você falar, pô, realmente eu preciso disso. Eu precisava escutar isso, mesmo que com um puxão de orelha. Eu preciso. Eu não posso viver no vitimismo todo santo dia, porque eu vou culpar o outro, terceirizar a culpa. Se a culpa é minha, obviamente a gente não pode também carregar um fardo dentro da gente. A gente tem que falar, realmente eu preciso melhorar a tal ponto. Encarar isso com maturidade para a gente obter essa serenidade. Quando a gente é imaturo, a gente não tem serenidade. Então a serenidade está na maturidade daquilo que a gente encara na vida, em saber ouvir a crítica. E aí é uma evolução do nosso espírito.
para a gente, não, se a gente retornar para esta terra, não cometermos o mesmo erro e não ter as mesmas provas cansativas e até piores do que a gente está passando no momento. Então, é agradecer aquela pessoa que falou e mexeu na nossa ferida. Ai, obrigada por ter mexido na minha ferida. Eu precisava escutar. Ouvir a gente ouve, mas absorver, que é o escutar, normalmente a gente não faz. Então, assim, ter serenidade é ouvir sim as verdades que nos machucam, encarar elas para poder viver na serenidade. Isso mesmo, Fernanda. E o Miramês diz assim, ó, quando as tuas mãos estiverem ocupadas no trabalho, pensa igualmente na serenidade e sentirás uma luz benfazeja no coração. Usa esse recurso durante a alimentação ou quando estiveres conversando com alguém ou ainda durante exercícios respiratórios. Olha só, em todos os setores da nossa vida, a gente pode praticar a serenidade. É só a gente estar consciente de que a gente precisa colocar essa serenidade na nossa vida cotidiana, que ela vai se instalar em nós. E assim instalada, nossa, a gente vai ser muito feliz, né, Fernanda? Sim, a gente é feliz. Só que a gente é. Deus deu tudo pra gente. A gente não agradece o pouquinho que a gente tem. É como eu falei, é o vitimismo, atrás de vitimismo. Ai, se eu tô passando por isso é porque eu não sou merecedor. Não, é porque você não está enxergando aquilo que deveria ter enxergado. Você está sendo merecedor de você estar vivendo uma coisa que para você é ruim, mas que o pai maior está te dando uma oportunidade de resolver alguma questão da sua vida. A gente não reza, de novo, falando, a gente sempre retorna a isso, o Pai Nosso. Não é feita a nossa vontade, é feita a vontade do Pai. Então, se é feita a vontade do Criador, a gente sempre pede isso no Pai Nosso, chega um momento que a gente fala, por que que eu não estou recebendo? Porque não é feita a sua vontade. É sobre isso. Não é feita a sua vontade. Encare isso como o pai sempre vai querer o bem do seu filho. E procura trazer essa filosofia para você. Procura sempre trazer isso para você ver que isso é normal. Tenha isso como uma norma na sua cabeça, tipo, isso é natural. E eu tenho que lidar com isso de uma maneira para eu ter a minha saúde plena e confortante para mim, né? Exatamente sobre isso. Muito bem, é isso aí. A gente tem aí os recursos, tem as orientações que o Miramês está nos passando dentro desse livro Saúde. A gente precisa buscar isso no nosso dia a dia. Não adianta a gente colocar como algo lá para frente, algo que a gente vai fazer daqui, quando eu me aposentar, ou então quando eu estiver trabalhando, sabe, tantas outras situações que a gente coloca que só vou fazer isso se eu mudar de casa, só vou fazer isso quando eu casar, só quando eu conseguir um namorado ou uma namorada. Não, é já. É já que a gente precisa pensar nisso, porque é assim que a gente vai instalar essa serenidade em nós, e aí a partir disso ela começa a fazer um efeito maravilhoso. A gente não sabe o quanto isso é importante. Sabe quando que você está com dor, que aí você toma um remedinho e aquela dor passa? A gente fica naquela paz, aquela tranquilidade. A serenidade, ela é algo assim permanente. Então, se a gente conseguir conquistar dar esse salto aí na nossa vida, né, e alcançar a serenidade, a gente vai ser muito feliz, né? Então, vale a pena a gente ter esse olhar, analisar, avaliar que a gente pode chegar nesse patamar de serenidade. Se ele está falando aqui, se Jesus nos deu exemplo e o Miramês está falando aqui,
é porque é possível, porque se não fosse, eles nem colocavam esse assunto pra gente, nem teria o trabalho de fazer isso. Muito bem, então, falando de serenidade, a gente vai para um momento de oração, é um momento que a gente pode cultivar a serenidade. Então, a gente pede aí, se você puder deixar aqui um recipiente de água do lado, um copo, que nem a Fernanda nos mostrou, não é? E aí a gente sabe que os benfeitores vão trabalhar e levar recursos na hora que você estiver ouvindo e assistindo esse programa. Vamos lá, então, para um momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, ligados à espiritualidade maior, aos benfeitores queridos que trabalham na seara do nosso Mestre Jesus, e nessa conexão aproveitar esses eflúvios, essas energias que nos chegam, para que nós possamos, de alguma forma, se a gente ainda não tem, ou se a gente está buscando, se a gente está trabalhando, se a gente está estudando, se a gente está querendo a serenidade no nosso coração, na nossa vida, aproveitemos esse instante de oração, de prece, de vibrações no bem, a conexão com Jesus, para que essa semente da serenidade desperte em nós, no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, em nós. Assim, então, pedimos aos benfeitores queridos que nos auxilie através de intuições, através de vibrações, que possam nos animar, nos dar coragem para resistir às diversidades e saber utilizar a serenidade como algo tão importante de conquista do espírito. Pedimos também a Ti, Jesus, exemplo de serenidade, né? Exemplo de amor, de verdade. Possas nos ajudar, Jesus, para que consigamos encontrar o caminho da paz, da serenidade. Jesus, aproveitando esses momentos que estamos aqui desfrutando e buscando essa serenidade para nós, desejar e encaminhar através das mãos dos teus missionários da luz, dos teus emissários de luz, a chegar em corações, mentes, espíritos que estão precisando de paz, dessa serenidade autêntica, verdadeira, ligada ao teu amor, Jesus. Que possa chegar nesses corações. E também, não tão somente a essas pessoas que fazem parte do nosso âmbito familiar, pessoas ligadas a nós, a todas as pessoas, a todos os seres, a todos os lugares, a todos os lares, entre os nossos familiares, entre os nossos amigos, as pessoas da nossa vizinhança, da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país, do nosso hemisfério, do nosso planeta, Jesus. Ao planeta, a Pachamama, como dizem os andinos, a essa Mãe Terra. Que a tua luz abençoe e fortaleça e ilumine todos os seres dos campos minerais, vegetais, animais, pré-hominais, hominais e espirituais da Terra. Que a tua luz esteja conosco, Jesus, não tão somente agora, nesta hora, mas por todo o sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho, né, para você participar aí, também colaborar com a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, com a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, que tem a missão, né, de levar o bem, o Evangelho de Jesus, o Espiritismo a tantos lugares do planeta. Entre no site, ó, amigosdaboanova.com.br. Quer falar com alguém, né, pelo telefone? Temos aí o 0800 12 018 38. Tem o fixo também, 11 2458 3214. E o WhatsApp, esse meio rápido aí de comunicação, o 11 97 834 2246. E se você quiser fazer uma colaboração aí instantânea, espontânea, tem o Pix. Vamos passar o número, olha, o 11 97261 0272. Colabore para que o bem se expanda pelo planeta afora. Muito bem, querida Fernanda. E a serenidade, né, é alguma coisa que ela, se nós conquistarmos ela no nosso ser, ela será permanente, né, Fernanda?
Exatamente. Aí eu estou lembrando de uma experiência com a água. Estou pensando em escrever no papel sobre serenidade, escrever serenidade, grudar no copo, ler todo dia e beber. Para minha mente ler e já gravar que eu preciso, não só eu, mas todo mundo precisa de serenidade. Porque eu sou humana, todo mundo é humano, e às vezes a gente precisa de um incentivo de visão, né? Visualização daquilo que todos nós precisamos. Tem muita gente que tem palavras em outras línguas, né? E colocam saúde no copo também, escrevem saúde. E repetem 3 vezes, visualizam e bebem a água, porque elas mentalizam que o copo tem aquela energia daquela palavra. Tem experiências aí, né? Tem aquele pesquisador, né, japonês, que ele fez essas experiências até em proferir assim as palavras, e a água alterava os cristais, né? Então, quando era uma palavra que não tem uma vibração boa, os cristais ficavam distorcidos. Se você falar, por exemplo, uma palavra como essa, serenidade, os cristais da água vão ficar harmônicos, bonitos, né? Então ele fazia o exame através do microscópio e via, né, o resultado dessas vibrações que se emitiam através de palavras, através de gestos, até também em arroz. Ele colocava os em cada arroz uma palavra, né, um nome de alguém significativo por exemplo, se você colocar Gandhi, né, ali no arroz, ele ia ficar de uma forma. Se colocar um outro nome de uma pessoa que é de guerra, de violência, o arroz fica de outro jeito. E os cristais da água também. Então, é bacana você deu essa ideia aí. Eu vou também colocar aqui, né, na minha garrafa de água, eu vou colocar serenidade. Né, uma coisa tão boa e precisa e tão necessária para todos nós, né, Fernanda? Exatamente, os comerciantes que me perdoam, porque agora estão vendendo várias garrafinhas com, tipo, brincadeiras, com algumas palavras baixas, né? E as pessoas já falam, é uma brincadeira, mas às vezes a brincadeira, né, para nós que somos ligadas à frequência, né, das palavras, às vezes a gente pede para alguém fazer uma caneca com alguma palavra e essa palavra não é tão benéfica para a nossa saúde, né? Então, Saudável, né? Não é saudável, né? e às vezes a gente vai olhar aquela caneca e vai sempre olhar aquilo e aquilo vai reverberar dentro da gente, até pelo nosso ambiente. E a gente sempre vai ter aquela sensação pesada dentro de nós, dependendo da frase que é colocada na caneca, né? E isso significa o quê? Saúde. A gente está falando de saúde. Então, se o nosso corpo ele tem a grande maioria é água, né? Então, a água do nosso corpo também vai sentir, né? Se a gente profere alguma palavra infeliz, primeiro a água que vai ser mudada ali, os cristais dela, é a água do nosso corpo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. E o Miramês continua dizendo aqui, ó, a serenidade é alimentada pelos deveres cumpridos naqueles que não fogem das normas do bom senso e nem se desviam das regras áureas da compreensão. Nós todos, encarnados e desencarnados, procuramos a saúde. A harmonia nos fascina e nos leva, não é, a crer na felicidade. No entanto, a saúde verdadeira não pode substituir sem o amor permanente no coração, né, Fernanda? A gente tem que entender exatamente essas palavras, né? A serenidade com o amor, né? O amor tem que estar envolvido. E a gente não pode. Geralmente, as pessoas estão muito de olho no exterior, no externo, né? No que o outro está fazendo, se comparando com a vida do outro e não se olhando no espelho. E uma coisa que eu também falei para uma amiga é o seguinte, que eu olhei na internet, a internet tem coisas, gente, muito benéficas também para se ler, tá? Não é de todo mal. É o seguinte,
O outro já foi você. É a lei do espelho. O outro já foi você. Se você está julgando o outro, é porque alguma coisa do seu passado, aquilo já fez parte. A questão é, não julgue. Traga essa serenidade e fala, nossa, como eu melhorei, como meu espírito evoluiu. E essa pessoa vai ter a chance de também mudar. Quando você muda, o outro muda. E você, nossa, como a pessoa mudou? Será que foi o outro que mudou ou foi você? Né? Porque é isso que e a gente tem que trazer essa serenidade pelas nossas atitudes, nossas ações. A gente não, oração, a gente acabou de fazer uma oração. Orar, a gente falou, orar, vem de oratória. E a ação que está dentro da oração. Então, tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente verbalizou, agora só falta o seguinte: colocar em prática. Vamos colocar em ação. Dr. Reinaldo Leite, que sempre dava o significado das palavras aqui na Rádio Boa Nova, né? Nos seus programas, ele falava que é hora de ação, né? Então é verdade, é hora de ação. A gente não ficar só não é só no orar, não é só no dizer, só no falar, né? Na oratória também tem que ser na dedicatória, de se dedicar, né, Fernanda? Exatamente, a dedicação e a disciplina que a gente tem que atingir todos os dias. E deixar a procrastinação de lado. Quando a procrastinação bater na sua porta, falar, procrastinação, agora não tá, eu preciso finalizar isso. Não me venha trazer bicho preguiça para cá, não, que eu necessito concluir esta ação. Né? E colocar a procrastinação no seu devido lugar. Porque se a gente quer descansar, marca um tempo, ó, tal horário eu vou descansar e eu posso ter esse período de procrastinar sem fazer nada, né? Agora não, eu preciso concluir meu dever. Dever esse que cabe a todos nós, a serenidade é algo que é possível, como disse os mentores aí. E como Jesus exemplificou, a serenidade, ela é algo que cabe a nós e temos nós o direito de tê-la também. E a gente tem que precisar cultivar, trabalhar para isso. Fernanda, as suas considerações finais aí, né? E as despedidas, porque estamos chegando mais no final do Alvorada. Diga aí, Fernanda. Eu vou falar a última frase deste capítulo, que é: todo espírito que adquire a brandura permanente nos seus pensamentos, nas suas palavras e no seu modo de ser, já começou a entrar na senda da paz de consciência. Suas despedidas aí, né? Falando tchau aí pro pessoal. Obrigado aí pela sua disponibilidade, viu, Fernanda? Que é isso, eu faço com todo amor e carinho, porque o que eu falo para vocês também já é uma lição para mim, tá? Humildemente falando, serve para mim também. Isso aí, então, quero agradecer aí a disponibilidade da Fernanda, a sua disponibilidade de estar conosco, a audiência, né, a paciência, a gratidão aí por estar com a gente, muita paz aí, muita luz. Até o próximo programa Alvorada, aqui na Rádio Boa Nova e TV Mano Maior. E agora, Fernanda, aquele tchau tradicional que a gente sempre faz aqui. Tchau, Fernanda! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, gente! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.